Olá pessoal, eu sou a Pietra, eu faço parte do PIBID e hoje eu trouxe uma questão da UBMAP de 2016, nível 2, segunda fase. O assunto é sobre análise combinatória e eu vou resolver essa questão para vocês. A questão é a questão 5 da prova, que diz: Fernanda precisa criar uma senha para poder usar o computador da escola. A senha ela deve ter 5 algarismos distintos, de modo que, da esquerda para a direita, o algarismo da primeira posição seja maior do que 1, o da segunda posição seja maior do que 2, e assim por diante. Por exemplo, 2, 5, 4, 7, 6 é uma senha possível. Por quê? Olhando aqui para essa minha senha. Eu tenho 5 algarismos, que totalizam 5 posições diferentes, e para cada posição existe uma condição. A condição da primeira posição é que o algarismo seja maior do que 1, como foi dito aqui no enunciado. O da segunda posição, ele precisa ser maior do que 2. E pela lógica, o algarismo da terceira posição, ele tem que ser maior que 3, o da quarta posição, ele tem que ser maior que 4, e o da quinta posição, ele tem que ser maior que 5. Uma outra condição é que os 5 algarismos, eles precisam ser distintos. Então, analisando essa minha senha, logo de cara eu percebo que não existe repetições entre essa sequência numérica. Os números eles não se repetem, portanto eles são distintos. Então a primeira condição já foi satisfeita. Agora, analisando os números de cada posição. Aqui na minha primeira posição eu tenho o número 2. O 2 ele é maior do que 1, então a condição foi satisfeita. O número 5, que está na segunda posição, ele é maior do que 2. Então, a condição da segunda posição também foi satisfeita. O número 4, que está na terceira posição, ele é maior do que 3. Então, ele também está ok. O da quarta posição, que é o número 7, também foi satisfeito, porque 7 é maior que 4. E o da quinta posição, que é o número 6, precisa ser maior que 5. E a condição foi satisfeita. Portanto, como essa senha ela satisfez todas as condições do enunciado, ela é uma senha possível. Já a senha 52476, essa senha aqui, ela não é. Por quê? Vejam aqui. Olhando para ela, a gente vê que os algarismos são distintos, pois não há repetições. O algarismo da primeira posição, que é o 5, ele é maior do que 1, então ele está ok. Já o algarismo da segunda posição, ele precisa ser maior do que 2, e ele não é maior, ele é igual. Então, ele não satisfez a condição da segunda posição. Portanto, essa senha é inválida, pois o algarismo na segunda posição não é maior do que 2. As questões da UBMAP, elas trazem exemplos desse tipo para que eles tenham certeza que vocês vão entender as informações que o enunciado traz. Então, é necessário que vocês leem a questão com cuidado, analisem direitinho o que o enunciado está pedindo, para que vocês não cometam erro na hora de resolver. Aqui nessa questão, eu tenho 3 itens, o item A, o item B e o item C. O item A quer saber se a senha de Fernanda começar com 9467, qual será o algarismo da quinta posição. O item B quer saber se Fernanda começar a formar sua senha escolhendo o algarismo 7 para a quinta posição, quantas são as possibilidades de escolha para a quarta posição. E a letra C quer saber quantas senhas Fernanda poderá formar. Então, vamos resolver essa questão, começando pelo item A. O item A, ele é o item mais fácil da nossa questão, isso no geral, porque é como se fosse uma entrada. Então, se você compreendeu bem o que o enunciado está pedindo, você vai conseguir resolver facilmente. Então, bora lá. A letra A quer saber se a senha de Fernanda começar com 9467, qual será o algarismo da quinta posição? Bom, nós sabemos que são 5 posições no total e cada posição existe uma condição, como vocês podem ver aqui.
Bom, gente, o enunciado, ele nos ofereceu os 4 primeiros algarismos. Então, a gente precisa descobrir somente o da quinta posição. Eu tenho aqui o 9, que pertence à primeira posição, e ele é maior do que 1. O número 4, que está na segunda posição, e ele é maior do que 2. O número 6, que está na terceira posição, e ele é maior que 3. E o 7, que está na quarta posição, e ele é maior que 4. Agora, a gente precisa achar o algarismo da quinta posição. Lembrando que a condição para a quinta posição é que os números sejam maiores que 5. Então, vamos às opções. Eu tenho aqui as opções 6, 7, 8 e 9. Mas vejam aqui, o número 6 ele já foi usado na terceira posição. Então, a gente não pode usá-lo novamente. Por quê? Porque os algarismos eles precisam ser distintos. Então, por eliminação, a gente faz isso também com o algarismo 7 e 9, porque eles já estão em posições anteriores, né? Então, por eliminação, resta somente uma possibilidade, que é o número 8. Então, o algarismo da quinta posição é o número 8. Já o item B, ele quer saber se a Fernanda começar a formar sua senha escolhendo o algarismo 7 para a quinta posição, quantas são as possibilidades de escolha para a quarta posição? Bom, gente, aqui nesse item a gente precisa inverter o processo. A gente precisa começar pela quinta posição para descobrir quais são as possibilidades da quarta posição. Mas a questão ela já ofereceu o algarismo da quinta posição, então a gente só precisa descobrir quantas serão as possibilidades. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as 5 posições. Na quinta posição, nós já temos o número, que é o número 7. E a gente vai descobrir quantas são as possibilidades da quarta posição. Lembrando que a condição da quarta posição é que os números sejam maiores que 4. Então, bora lá. As opções são os números 5, 6, 7, 8 e 9. Só que o número 7, ele já foi usado aqui na minha quinta posição, então a gente não pode repetir. Então, anulando ele, restam somente 4 possibilidades, que são os números 5, 6, 8 e 9. Portanto, as possibilidades de escolha para a quarta posição são somente 4. Agora vamos para o item C. Ele é o item mais difícil da nossa questão, e ele quer saber quantas senhas Fernanda poderá formar. Bom, gente, o item B, o item anterior, ele já deu uma sugestão de como a gente pode resolver essa questão. A gente precisa, o processo para descobrir a quantidade precisa ser da quinta posição e ir caminhando até a primeira. Por quê? Porque se a gente começar em ordem crescente, da primeira posição até a quinta, os resultados eles podem variar, as possibilidades elas podem variar, porque dependendo do número que você escolher, a quantidade de possibilidade vai ser diferente. Então, bora lá. Eu trouxe aqui uma tabela para que vocês possam visualizar melhor. Então, vamos começar, né? Eu tenho aqui a quinta posição e as opções da quinta posição são os números 6, 7, 8 e 9, que totalizam 4 possibilidades. O da quarta posição, nós temos as opções 5, 6, 7, 8 e 9, que totalizam 5 possibilidades, mas existe uma posição anterior. É como se a gente já tivesse escolhido um número para a quinta posição, então a gente não pode escolher esse número na quarta posição, então a gente precisa excluir esse número das opções da quarta posição, porque no enunciado diz que os números precisam ser distintos, então a gente não pode repetir. Fazendo essa exclusão, a gente obtém 5 menos 1 igual a 4 possibilidades. Aqui na terceira posição, nós temos
4, 5, 6, 7, 8 e 9 como opções, que totalizam 6 possibilidades. Só que existe 2 posições anteriores, né? Então, a gente precisa excluir, porque é como se a gente já tivesse escolhido um número para cada posição. E esses números, eles não podem se repetir na terceira posição, então a gente anula eles. Então, 6 menos 2 também é igual a 4 possibilidades. Bom, pessoal, na segunda posição, nós temos o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, que dá um total de 7 possibilidades. Como são 3 posições anteriores, a gente exclui 7 menos 3, também é igual a 4. Na primeira posição, nós temos o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 como opções, que totalizam 8 possibilidades. Como são 4 posições anteriores, 4 números que foram usados, hipoteticamente, a gente precisa excluir eles das opções da primeira posição. Então, 8 menos 4 também é igual a 4. Pelo princípio multiplicativo, a gente precisa multiplicar tudo isso aqui. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 elevado à quinta, que dá um total de 1024 senhas diferentes. Portanto, a quantidade de senhas de Fernanda que ela poderá formar é igual a 1024. Portanto, essa é a resposta do item C.